De volta com o programa No Mundo do Trabalho, eu e Patrícia aqui no intervalo conversando sobre tudo, e tem tanta coisa para contar para vocês que a gente vai ter que fazer uma série, não é? No ano aí de 2016, já vamos deixar aqui uma agenda mais ou menos com a Patrícia. Ela tem uma série de dicas muito bacanas, assim, e que só desenvolve, como ela estava falando, assim, né? Tanto quem quer fazer um processo individual, como você, empresário que está nos assistindo também, ela vai deixar o contato dela daqui a pouco e pode fazer um contato com ela para levar para a sua empresa. A gente estava falando aqui da sua experiência em RH, isso, não foi isso? Isso Passou mesmo. por grandes empresas. Exatamente. E sempre trabalhando nessa área, e aí você encontrou o coaching. Isso, foi quando eu me deparei com o coaching, né? Eu percebi que as organizações cada vez mais precisavam do desenvolvimento de pessoas, e o método que o coaching utiliza, a forma como o coach se desenvolve dentro das organizações, ele é extremamente eficaz. Então, eu decidi me especializar como coach, porém, para continuar trabalhando dentro das organizações, para ampliar a minha atuação como RH. Porém, quando eu fiz a formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, o leque se ampliou ainda mais. E aí eu percebi que eu gostaria de continuar cuidando de pessoas ou trabalhando com pessoas, porém dentro de um outro aspecto. É muito gratificante quando a gente percebe, durante o processo do coaching, o brilho nos olhos das pessoas, quando elas identificam o seu grande objetivo, identificam o seu propósito de vida, a sua missão, percebem que as coisas estão caminhando como elas gostariam. Então, é um processo lindo, de grande descoberta, e isso hoje me gratifica fortemente. Eu ainda trabalho com executivos, eu trabalho com desenvolvimento de liderança também, mas o processo individual, ele tem também o seu... o seu grande resultado, que é o brilho nos olhos das pessoas. E isso não tem preço. Agora, Patrícia, é uma época assim, né, fim de ano, né? Exatamente. Que já é tradição a gente ficar, para o ano que vem eu vou fazer diferente, para o ano que vem. A gente pode falar já, assim, em metas? Esse processo ajuda também muito, não é, o coaching? Claro. Durante o processo do coaching, vamos dizer assim, uma das grandes entregas que o coaching faz é justamente você terminar o processo com o seu plano de ação, vamos dizer assim, traçado. E é interessante que esse plano de ação, ele não se resume em questões do tipo, faça esta formação, invista nisso, mas fala também de desenvolvimento de competência, de desafios que você vai continuar se colocando, né? Mas a contribuição, ela entra também na questão do seu planejamento, e mesmo que você não esteja ao longo de um processo de coaching, existe uma série de literaturas, como tem um livro fantástico do Brian Tracy, que se chama Metas, Como Conquistar Aquilo que Você Deseja, que traz uma série de dicas, de informações que são preciosíssimas e que nós usamos essas dicas no coaching. Só que a grande questão que a gente precisa muitas vezes refletir é a maneira como a gente se relaciona com a vida. Porque nós temos uma tendência, Rita, a considerar a vida, lidar com a vida, como se nós estivéssemos num restaurante. É uma metáfora que a gente utiliza para explicar essa forma de se relacionar com a vida, porque o que acontece num restaurante? Você faz o seu pedido, você usufrui daquele momento, você degusta aquela comida, toma um vinho, toma uma bebida, toma um suco, enfim, você usufrui daquele momento, sente todo o prazer daquele momento, e no final vem a conta e você paga. Porém, a vida ela se parece muito mais com uma lanchonete e menos com um restaurante, né? Então, o que acontece numa lanchonete? O processo, você tem todos os elementos, mas numa sequência diferente. Você primeiro faz a sua escolha, faz o seu pedido, você paga por esse pedido e depois você se alimenta, degusta e passa por aqueles momentos. Então, a vida é muito mais parecida com uma lanchonete do que com um restaurante, mas às vezes a gente insiste em querer lidar com a vida como um restaurante. Quando não é. Não é. A gente quer o sucesso primeiro, a gente quer ter as primeiras conquistas logo, no início, e depois pagar por tudo isso. E, na verdade, quando a gente observa uma meta, quando a gente observa um objetivo que a gente tem lá na frente, a gente percebe que a gente tem muito mais desafios no início do processo. E, normalmente, é isso que faz a gente desistir, faz a gente bloquear, faz a gente não caminhar para frente, né? E o processo de coaching tem justamente essa contribuição. Porque o que faz você não caminhar?
O que está fazendo você não prosseguir e não atingir aquilo que você deseja? Então, quando a gente fala da meta, a gente fala justamente sobre isso. Com clareza, exatamente o que você quer, onde você quer chegar e o que você precisa trabalhar em você para efetivamente alcançar os seus objetivos. Essa meta tem que estar muito clara, não é isso? Sim, sim, porque muito bem desenhada. Eu não posso deixar dúvidas daquilo que eu quero, é isso, Exatamente. Patrícia? A gente costuma dizer que ela precisa ser muito específica. E muitas vezes específica no sentido do detalhe mesmo. Algumas pessoas na sua lista, né, de final de ano costumam colocar, por exemplo, eu gostaria de ler mais. Eu gostaria, por exemplo, de me formar. Mas, efetivamente, colocam isso de uma maneira muito ampla. Né? E quando a gente fala do desenho de uma meta, da descrição de uma meta, a gente é cada vez mais específico. Isso só vai fazer com que esse processo se desenvolva de maneira mais fácil. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar no último e próximo bloco do nosso programa. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.